Você já imaginou como seria passar por uma experiência de quase morte e, nesse momento, encontrar Jesus? Meu nome é Eduarda Lopes, tenho 37 anos, sou professora e até aquele dia nunca pensei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente. Esta é a minha história, uma jornada que começou com uma tarde tranquila, cheia de memórias da minha infância, mas terminou com uma transformação que jamais poderia imaginar. Tudo começou durante minhas tão esperadas férias. Depois de um semestre intenso de trabalho, eu só queria relaxar e me reconectar com o que me fazia feliz. Foi assim que decidi visitar o lago da minha infância. Aquela paisagem tinha sido palco de tantas lembranças boas, os verões despreocupados, os mergulhos no final de tarde e a sensação de liberdade que só uma criança pode entender. Mas, naquele dia, aquele lugar tão familiar e acolhedor acabaria se tornando o cenário de algo que mudaria minha vida para sempre. Lembro-me de chegar ao lago com um sorriso no rosto, sentindo a brisa fresca tocar minha pele e ouvindo o som suave da água. Era como voltar no tempo. O lugar estava vazio, apenas o canto dos pássaros e o murmúrio das árvores preenchiam o silêncio. Decidi que daria um mergulho para relembrar os velhos tempos. Mal sabia eu que aquele simples ato seria o início da experiência mais profunda que alguém pode viver. Tudo parecia normal no início. A água estava morna, e eu me sentia leve, como se flutuasse entre o presente e as lembranças de um passado distante. No entanto, em questão de segundos, a tranquilidade se transformou em desespero. Me descuidei e fui para muito longe da margem. Eu tentei nadar, mas cansei rápido, e as câimbras vieram. Meu coração disparou. O tempo parecia se distorcer, cada segundo durando uma eternidade enquanto a água começava a dominar o meu corpo. Lutando para respirar, eu me debatia, mas cada tentativa era mais fraca que a anterior. Foi nesse momento que o medo tomou conta. O medo de que, talvez, eu não conseguisse sair dali. O medo de que aquela poderia ser a última vez que eu veria a luz do sol. O medo de não conseguir voltar para minha família, para as pessoas que amava. Enquanto a água me engolia, lembro de ter pensado, é assim que tudo termina? Uma escuridão começou a se formar ao meu redor, e eu não tinha mais forças para lutar. Meu corpo parecia pesado, entregue ao inevitável. E então, tudo ficou silencioso. A última coisa que senti foi o peso da água sobre mim, e de repente, tudo desapareceu. O que aconteceu depois é algo que até hoje me custa descrever. Quando acordei no hospital, soube que havia sido declarada morta por 6 minutos e 37 segundos. Mas o que vivi nesse curto espaço de tempo não foi apenas um intervalo entre a vida e a morte. Foi uma jornada espiritual que mudou para sempre quem eu sou. Mal sabia eu que, naquele instante em que tudo parecia perdido, eu estava prestes a ter o encontro mais transformador de toda a minha existência. Um encontro que me revelaria verdades sobre o céu, sobre o propósito da vida e, acima de tudo, sobre o imenso amor de Jesus. Quando meu corpo finalmente se entregou à força da água, um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Era como se o mundo ao meu redor tivesse sido desligado. Não havia som, nem dor, nem desespero. Apenas uma escuridão estranha, mas curiosamente acolhedora. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia compreender o que exatamente. Foi então que senti algo impossível de descrever com palavras, a sensação de me separar de mim mesma. De repente, eu não estava mais presa ao meu corpo. Era como se eu tivesse me desprendido, flutuado para fora daquela prisão física. Foi uma sensação de liberdade tão imensa que, por um momento, esqueci todo o terror que acabara de viver. Olhei para baixo e, com uma clareza assustadora, vi meu corpo submerso, sendo puxado pela correnteza. Era como se eu fosse uma espectadora, uma observadora de algo que já não me pertencia. Enquanto flutuava acima de tudo, a minha consciência parecia se expandir. Era como se eu pudesse sentir tudo ao meu redor de uma forma completamente nova. O som da água, que antes era ensurdecedor, agora soava como uma melodia distante e harmoniosa. A luz do sol que atravessava a superfície parecia mais intensa, mais viva. Tudo tinha uma nitidez quase sobrenatural, como se eu estivesse enxergando pela primeira vez. Mas o que mais me marcou foi a sensação de paz. Uma paz tão profunda que fazia todo o resto parecer irrelevante. Não havia medo, não havia angústia, não havia tempo. Eu existia, mas de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Era como se eu estivesse conectada a algo infinitamente maior, algo que não se pode medir ou explicar. Enquanto me acostumava com essa nova realidade, percebi que estava sendo puxada para longe do lago. Não era uma força física, mas algo que me atraía suavemente, como um convite. O mundo ao meu redor começou a mudar. O céu, antes azul, tornou-se um espaço dourado e brilhante, como se o próprio ambiente fosse feito de luz. A sensação de leveza aumentava a cada instante, e eu não tinha dúvidas. Eu estava deixando o mundo como o conhecia,
Enquanto seguia esse caminho de luz, memórias da minha vida começaram a passar diante de mim como um filme. Não eram apenas lembranças comuns, mas momentos carregados de significado. Eu vi o dia em que aprendi a ler com meu pai me ajudando, as vezes em que chorei sozinha no quarto após um dia difícil na escola, e até mesmo aquelas escolhas que eu sabia, lá no fundo, que não eram as melhores. Mas não havia julgamento. Era como se tudo aquilo estivesse ali apenas para me mostrar algo maior, algo que eu ainda não entendia. De repente senti algo estranho. Era uma presença ao meu lado, algo que não podia ser visto, mas que era tão real quanto tudo o que eu já tinha vivido. Não era assustador, pelo contrário, era reconfortante. Essa presença parecia me guiar, me preparar para o que estava por vir. Não havia palavras, mas eu sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que percebi uma mudança sutil em mim mesma. Não era apenas o meu corpo físico que eu havia deixado para trás. Era como se eu estivesse me despindo de tudo o que me definia na Terra. Medos, dúvidas, orgulho, frustrações. Ali, naquela jornada, eu era apenas essência. E mesmo sem entender exatamente para onde estava indo, eu sentia que estava voltando para um lugar que sempre me pertenceu. Enquanto avançava, a luz ao meu redor se intensificava. Ela não era apenas brilhante, mas também calorosa e viva. Era uma luz que parecia ter consciência. Uma luz que me envolvia como um abraço. Tudo dentro de mim dizia que eu estava prestes a cruzar um limiar, a atravessar para algo que transcendia qualquer coisa que eu pudesse imaginar. E foi então que aconteceu. Algo, ou melhor, alguém, começou a surgir no horizonte dourado. Era uma presença tão intensa, tão cheia de amor, que eu senti meu ser inteiro estremecer. Meu coração sabia quem era, mesmo antes de meus olhos perceberem completamente. A presença que antes parecia distante, agora se aproximava, tomando forma lentamente. Era como se toda a luz ao meu redor emanasse dele. Não havia como desviar o olhar. E naquele momento, eu sabia, com uma certeza, que ia além do entendimento humano que estava diante de Jesus. Ele não disse nada de imediato, mas a sua simples presença falava mais do que qualquer palavra poderia. Os olhos dele pareciam enxergar tudo de mim, não apenas quem eu era, mas tudo o que eu já havia sido e o que poderia ser. Era um olhar que carregava amor puro, um amor tão vasto que parecia impossível de ser compreendido. Jesus estava ali, diante de mim, e eu sentia como se o tempo tivesse parado. Ele tinha uma luz em torno dele que não era apenas visível, mas palpável. Essa luz me envolvia como um abraço quente, me preenchendo com uma paz e uma alegria que eu nunca havia sentido antes. Quando ele falou, sua voz era como o som de uma melodia perfeita, capaz de alcançar as partes mais profundas do meu ser. Ele disse meu nome com uma suavidade que fez lágrimas brotarem dos meus olhos. Eduarda, você foi chamada para algo muito especial. Eu não conseguia falar. Não sabia se era pela emoção, pelo impacto daquele momento, ou porque palavras humanas simplesmente não eram suficientes para responder a ele. Só consegui balançar a cabeça, completamente tomada por sua presença. Jesus começou a caminhar, e sem dizer nada, eu o segui. Ele não precisou pedir. Cada passo que ele dava parecia abrir um novo horizonte à minha frente. Era como se o céu fosse infinito, uma dimensão sem limites, onde tudo era feito de luz e amor. Eu vi cores que nunca havia visto antes, ouvi sons que pareciam transcender a música, e senti uma harmonia que parecia pulsar em tudo. Ele me levou até um campo imenso, cheio de vida, onde tudo parecia estar em perfeita sincronia. Cada flor, cada árvore, cada gota de luz vibrava com o propósito de glorificar o Criador. Havia um brilho ininterrupto, e eu sabia que estava vendo um reflexo do próprio coração de Deus. Jesus se virou para mim e disse algo que nunca esquecerei. Eduarda, você é professora na Terra, e isso não é por acaso. Você foi criada para semear conhecimento. Mas não apenas o conhecimento do mundo. Você tem uma missão ainda maior: semear a minha palavra. Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma verdade absoluta. Eu era professora, sim, mas nunca havia pensado no meu trabalho dessa forma. Para mim, ensinar era apenas uma profissão, algo que eu fazia porque gostava. Mas ali, diante dele, percebi que ensinar era um chamado, uma missão que ele mesmo havia colocado em minha vida. Jesus continuou: no céu, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Cada alma é chamada para algo único e precioso. Você foi criada com um dom especial, Eduarda, e agora é hora de usá-lo para algo maior. A Terra precisa de luz, e você pode ser uma portadora dessa luz. Assim como você ensina aos seus alunos com dedicação e paciência, quero que você leve às pessoas o conhecimento do meu amor, da minha graça e da verdade que liberta. As palavras dele foram como uma semente plantada diretamente no meu coração.
Eu não sabia como faria isso, mas sabia que era o que precisava fazer. Jesus me olhou novamente, e com um sorriso cheio de amor, ele começou a mostrar algo ainda mais profundo. Ele estendeu a mão e, num instante, imagens começaram a se formar ao nosso redor. Vi pessoas chorando, com o coração quebrado, clamando por ajuda, por respostas. Vi crianças sorrindo ao aprender algo novo. Vi vidas sendo transformadas por pequenos gestos de bondade e pelo poder da palavra de Deus. Jesus falou novamente, desta vez com uma convicção ainda mais profunda. Eduarda, o conhecimento que você semeia pode mudar vidas, não apenas para este mundo, mas para a eternidade. Ensine com amor, compartilhe a minha verdade, e você verá como o meu plano para a sua vida é maior do que você pode imaginar. Cada palavra dele era como um raio de luz entrando na minha alma. Eu me senti tão pequena diante da imensidão, daquele chamado, mas ao mesmo tempo tão completa, como se minha existência finalmente fizesse sentido. Enquanto ele falava, eu não conseguia deixar de pensar. Por que eu? Por que ele escolheria alguém tão comum como eu para algo tão grandioso? Mas no olhar de Jesus não havia dúvida. Ele via em mim algo que nem eu mesma conseguia enxergar. O céu ao nosso redor parecia se expandir, e eu sabia que aquele momento era apenas o começo de algo muito maior. Jesus havia plantado uma missão em meu coração, e eu sentia que o que aconteceria a seguir seria ainda mais profundo. Jesus olhou para mim novamente, e naquele instante, o tempo parecia não existir mais. Era como se todo o céu estivesse em silêncio, aguardando as palavras que ele estava prestes a dizer. Sua presença irradiava uma autoridade amorosa, e tudo, dentro de mim, sabia que o que viria a seguir não era apenas uma conversa comum, mas uma verdade que transformaria minha vida para sempre. Eduarda, ele começou, com uma suavidade que tocava meu coração de uma forma inexplicável. Você conhece as palavras da Escritura que dizem: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Lembro-me de ter balançado a cabeça, afirmando que conhecia aquele versículo. Eu o havia lido em algum momento da minha vida, mas até aquele instante, ele parecia apenas um conselho distante, algo que não parecia tão pessoal. Agora, porém, aquelas palavras carregavam um peso completamente diferente. Jesus continuou: essa é a essência do que você foi chamada para fazer. Você foi criada com um dom especial, Eduarda. Como professora, você não está apenas passando conhecimentos terrenos, mas plantando sementes eternas. Cada palavra que você diz, cada lição que você compartilha, tem o poder de transformar uma vida. Mas chegou a hora de ir além. Quero que você seja uma semeadora do meu amor e da minha palavra. Enquanto ele falava, era como se cada frase fosse escrita diretamente no meu coração. Eu podia sentir o peso e a beleza do que ele estava me pedindo. Não era apenas sobre ensinar, era sobre guiar, sobre iluminar o caminho para que outros pudessem encontrar a mesma luz que eu estava experimentando naquele momento. Eduarda, ele disse, aproximando-se mais. Muitos vivem na escuridão, perdidos em suas próprias dores e dúvidas. Eles buscam respostas que o mundo não pode oferecer. Você tem a chance de mostrar-lhes que há algo maior, algo verdadeiro e eterno. Ensine a verdade com amor, assim como eu ensinei. Seja paciente, assim como eu sou paciente com você. Plante a minha palavra em corações que ainda não me conhecem, e confie que eu farei crescer aquilo que foi semeado. Eu não conseguia conter as lágrimas. Era como se todo o peso das minhas dúvidas, medos e inseguranças estivesse sendo dissolvido pela certeza do chamado que Jesus me apresentava. Ele então levantou a mão e, com um gesto suave, fez surgir diante de mim uma visão. Era como um mosaico de histórias, uma mistura de momentos futuros que ele queria que eu entendesse. Vi crianças rindo em uma sala de aula. Vi jovens sendo tocados por palavras de esperança. E até adultos, antes céticos, encontrando consolo em algo que eu estava ensinando. Jesus apontou para essas cenas e disse: cada um desses corações tem um lugar especial no meu reino, e você tem o privilégio de ser uma ponte entre eles e o meu amor. Mas não se preocupe, Eduarda. Você não fará isso sozinha. Eu estarei com você em cada passo, em cada palavra, em cada gesto. Você só precisa confiar e obedecer. Meu coração ardia, e a emoção era tão forte que eu me sentia incapaz de responder. Mas ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. E era como se o meu silêncio dissesse mais do que qualquer palavra poderia expressar. Jesus então abriu as mãos, e delas emanou uma luz ainda mais forte. Essa luz parecia envolver tudo ao nosso redor. Mas desta vez, ela não era apenas para mim. Era como se ele estivesse mostrando que essa luz deveria ser levada ao mundo. Eduarda, ele disse novamente, há uma promessa na minha palavra, algo que você precisa guardar profundamente no coração. Ele fez uma pausa e então falou, com tanta clareza que aquelas palavras ecoaram dentro de mim como uma tatuagem espiritual. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a sua luz diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essas palavras penetraram minha alma como um chamado definitivo. Não era apenas um versículo, era a missão que ele estava me entregando. Jesus queria que eu fosse essa luz, uma luz que refletisse o seu amor e apontasse para ele. Ele então estendeu a mão em minha direção, e quando a toquei, senti uma onda de amor que parecia quase me desfazer. Era como se todos os pedaços do meu ser estivessem sendo reunidos e restaurados de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Agora vá, ele disse, com um sorriso que parecia carregar todo o céu. Viva para o propósito pelo qual você foi criada. Ensine, ame, semeie e confie. Minha palavra nunca volta vazia. Onde quer que você vá, eu estarei com você. Eu sabia que aquele momento estava chegando ao fim, mas ao mesmo tempo, sentia que minha jornada estava apenas começando. Jesus havia me dado não apenas uma missão, mas um motivo para viver, algo pelo qual valia a pena dedicar cada dia da minha existência. Se você já sentiu que há algo maior para a sua vida, se já se perguntou qual é o seu propósito, continue comigo nessa história. O que aconteceu depois desse encontro com Jesus é algo que mudou tudo, e eu quero compartilhar isso com você, para que assim como eu, você possa encontrar a luz que transforma. De repente, tudo mudou. A paz celestial, a luz que me envolvia e a presença de Jesus começaram a se distanciar. Não era algo abrupto, mas eu sentia que estava sendo puxada de volta, como se alguém me segurasse pela mão e me conduzisse para outro lugar. Meu coração parecia dividido. Eu queria ficar onde estava, mas ao mesmo tempo, sabia que minha missão ainda não havia começado. Senti um movimento, como se estivesse sendo puxada por um turbilhão invisível. Minha alma parecia atravessar camadas de realidade, até que de repente, fui lançada de volta ao meu corpo físico. O impacto foi brutal. Era como se eu tivesse sido desconectada de uma fonte infinita de amor e energia, apenas para ser colocada em algo pequeno e limitado novamente. Meus olhos abriram-se lentamente. O brilho do hospital era quase insuportável. A luz fluorescente parecia fria e pálida comparada à luz radiante que eu havia experimentado no céu. Meu peito doía, e eu podia ouvir o som frenético de máquinas apitando ao meu redor. Vozes desesperadas chamavam meu nome, mas eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ela está de volta, gritou alguém. O som parecia distante, quase como se eu ainda estivesse entre dois mundos. Senti mãos tocando meu rosto, pressionando meu pulso, verificando minha respiração. Meu corpo estava pesado, como se eu estivesse carregando o peso de uma montanha. Foi então que percebi. Eu estava viva. Contra todas as probabilidades, eu havia retornado. Minha mente, no entanto, parecia presa na experiência que eu acabara de viver. As palavras de Jesus ainda ecoavam dentro de mim. A missão, o propósito, o chamado. Tudo isso ainda era tão real quanto o ar que eu respirava agora. Mas como eu poderia explicar isso? Como colocar em palavras algo que ia além de qualquer compreensão humana? Enquanto os médicos e enfermeiros trabalhavam ao meu redor, seus rostos exaustos misturavam alívio e espanto. Um deles comentou baixinho. Ela ficou morta por mais de 6 minutos. Isso é um milagre. Sim, eu sabia que era um milagre. Mas como explicar o que eu havia visto e sentido? Como contar a alguém que eu havia estado no céu, que eu havia encontrado Jesus e recebido uma missão divina? Nos dias que se seguiram, ainda no hospital, eu me sentia como uma estrangeira no meu próprio corpo. Cada batida do meu coração parecia um lembrete do quanto eu havia sido abençoada por estar viva. Mas ao mesmo tempo, eu carregava uma responsabilidade imensa. Tentei falar com os médicos e enfermeiros sobre o que havia acontecido, mas as palavras pareciam insuficientes. Eles ouviam com gentileza, mas eu podia ver em seus olhos a dúvida, talvez até o ceticismo. Foi apenas uma experiência causada pela falta de oxigênio no cérebro, disseram alguns. Outros evitavam o assunto, mudando rapidamente de tema. Até, mesmo minha família, que veio ao hospital assim que soube do que havia acontecido, não sabia como reagir. Quando tentei contar à minha mãe sobre o encontro com Jesus, ela me abraçou e disse: "Filha, estamos tão felizes que você está viva. Talvez você tenha tido um sonho, algo causado pelo trauma. Um sonho. Não, aquilo não era um sonho. Era mais real do que tudo o que eu já havia vivido. Eu sabia disso no fundo da minha alma, mas ao mesmo tempo, comecei a me perguntar por que era tão difícil para as pessoas entenderem. Houve momentos em que pensei em desistir de contar minha experiência. Eu estava cansada de olhares curiosos, ou céticos, de explicações científicas que tentavam reduzir o que eu vivia a meros impulsos neurológicos. Mas toda vez que eu pensava em desistir, as palavras de Jesus voltavam à minha mente. Ensine, semeie, confie. Essas palavras se tornaram um mantra para mim. Eu sabia que precisava encontrar um jeito de compartilhar o que havia vivido, mesmo que as pessoas não entendessem completamente. Isso não era sobre mim, era sobre ele, sobre a mensagem que ele havia me confiado. No entanto, adaptar-me à minha nova realidade não foi fácil. Nos primeiros dias, cada vez que eu fechava os olhos, sentia como se estivesse de volta ao céu.
A luz, a paz, a presença de Jesus, tudo estava tão fresco na minha memória que parecia mais real do que o próprio hospital ao meu redor. Mas com o passar do tempo, a realidade do mundo começou a pesar. Voltar à rotina parecia quase impossível. Como alguém pode simplesmente seguir em frente depois de uma experiência como aquela? Como continuar vivendo normalmente, sabendo que há algo muito maior esperando por nós? Foi nesse ponto que percebi algo crucial. Meu retorno não era para me prender ao passado, mas para cumprir o que me foi designado. As palavras de Jesus começaram a fazer mais sentido. Ele havia me enviado de volta para ser luz, para ensinar, para compartilhar o que eu havia aprendido. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que precisava tentar. Se você já se sentiu chamado para algo maior, se já teve experiências que ninguém parece entender, continue comigo nessa jornada. Minha transformação estava apenas começando, e talvez a sua também esteja. A volta para casa não foi apenas uma transição física, mas espiritual. Eu não era mais a mesma Eduarda que havia mergulhado naquele lago meses antes. Algo profundo dentro de mim havia mudado, e essa transformação era impossível de ignorar. Nos primeiros dias após sair do hospital, tudo parecia diferente. O mundo ao meu redor, antes tão rotineiro, agora pulsava com uma nova vida. Eu via Deus em tudo, no sorriso de uma criança, no vento que tocava meu rosto, na simplicidade das manhãs. Era como se cada detalhe estivesse carregado de um significado maior, como se o céu que eu tinha experimentado agora tentasse me alcançar de volta. Mas ao mesmo tempo eu carregava um peso, não o peso de uma obrigação, mas o peso de uma responsabilidade divina. Eu sabia que não poderia viver como antes. A mensagem de Jesus ecoava constantemente dentro de mim. Você é luz. Ensine, ame e semeie. Lembro-me da primeira vez que decidi abrir a Bíblia após minha experiência. Ela estava empoeirada, guardada no fundo de uma gaveta. Eu a segurei em minhas mãos, sentindo uma mistura de reverência e arrependimento por tê-la deixado de lado por tantos anos. Quando a abri, minhas mãos pararam diretamente em Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Era como se Jesus estivesse me falando novamente, como no céu. Aquele momento mudou tudo. A partir dali, meu propósito começou a tomar forma. Decidi que minha vida não seria mais sobre simplesmente existir. Eu queria viver de acordo com o que Jesus havia me mostrado. Comecei a compartilhar minha experiência, primeiro com meus alunos, depois com amigos e, finalmente, com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir. Não era fácil. Ainda havia olhares céticos e perguntas desconfortáveis, mas eu havia entendido que meu papel não era convencer, mas semear. Sala de aula, que antes era apenas um lugar de trabalho, tornou-se um campo missionário. Cada lição, cada palavra, era uma oportunidade de mostrar o amor de Deus. Muitas vezes, eu não precisava nem mencionar o nome de Jesus diretamente. Meu comportamento, minhas ações e minha forma de tratar as pessoas falavam por mim. Mas, sempre que podia, eu compartilhava aquela mensagem que ele havia me dado. Somos luz, e nosso chamado é brilhar para trazer outros de volta à fonte dessa luz. Pessoalmente, minha transformação foi intensa. Coisas que antes eu valorizava perderam a importância. A necessidade de reconhecimento, sucesso material ou aprovação alheia foi substituída por um desejo profundo de agradar a Deus e cumprir o propósito que Ele me deu. No entanto, a transformação não aconteceu de forma instantânea ou fácil. Houve dias em que questionei, dias em que a dúvida tentou se infiltrar, mas, toda vez que isso acontecia, eu voltava às palavras de Jesus e à promessa que Ele me fez. Eu estarei com você em cada passo. Hoje, posso dizer com toda a certeza que sou uma pessoa completamente diferente. Antes, eu era apenas uma professora tentando cumprir uma rotina. Agora, sou uma serva de Deus que usa sua profissão para espalhar luz e esperança. Não sou perfeita, mas cada dia é uma nova oportunidade de crescer, de confiar mais e de me aproximar dele. Se eu pudesse deixar uma mensagem para você, seria a mesma que Jesus deixou para mim. Você é luz. Não importa onde você esteja ou o que você tenha vivido, existe um propósito maior para a sua vida. Você foi chamado para brilhar, para ser uma fonte de amor, esperança e verdade em um mundo que tanto precisa disso. Se você tem dúvidas sobre o seu propósito, encorajo você a buscar a Deus, a ouvir o que Ele tem a dizer. E não importa o quão pequeno ou insignificante você se sinta, lembre-se, uma simples vela pode iluminar a mais profunda escuridão. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. Espero que minha experiência tenha tocado seu coração.